TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, espectadores. Meu nome é Ricardo Maia, sou sócio de Cleto Gomes Advogados Associados e é sempre um prazer aqui participar do programa Mundo Jurídico da TV Fortaleza, de modo a esclarecer alguns pontos de atualização do direito empresarial, de modo a permitir aos empresários que sejam atualizados e que estejam sempre em dia com a legislação do nosso país. Um ponto importante que nós devemos destacar, principalmente da reforma trabalhista, são as alterações que ela trouxe em relação ao término de contrato de trabalho. Na legislação anterior, todo o contrato de trabalho que terminasse e que o empregado tivesse mais de um ano de trabalho, teria de ser homologado pelo sindicato da categoria. E muitas vezes esse procedimento era muito complexo, era um procedimento que demandava muito tempo, tanto da empresa quanto do próprio empregado. Tinha que se deslocar muitas vezes 1 mês, 2 meses depois que o contrato já tinha terminado. Ele tinha que se deslocar até o sindicato e lá às vezes tinha que aguardar um bom tempo até que o homologador pudesse fazer a homologação da rescisão. Essa homologação tinha a ideia inicialmente de servir como uma quitação, ou seja, o sindicato garantia que aqueles valores que estavam sendo pagos eram os únicos valores devidos na rescisão. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho trouxe uma interpretação diferente, no sentido de que essa quitação seria apenas daqueles valores. Então, quaisquer outros valores que o empregado achasse que deveria ter recebido, ele poderia ir atrás na justiça. Então, era um procedimento que ainda não tinha mais o seu intuito original. Ela não garantia a segurança para as empresas de que pagando aqueles valores estaria garantida e a dívida estaria quitada. Então, mesmo com todo aquele procedimento, a empresa ainda ficava à mercê de um empregado em até 2 anos ingressar judicialmente pedindo aquelas verbas. A reforma, ela trouxe uma alteração em relação a isso, pois mesmo aqueles empregados que tenham mais de 1 ano de contrato de trabalho não precisarão mais se dirigir ao sindicato para homologar a sua rescisão. Com a reforma, basta que o empregador faça um termo, pague as verbas rescisórias ao empregado, o empregado assina um recibo e, além disso, o empregador comunica aos órgãos competentes, seja CAGED, seja CEFIP, Caixa Econômica Federal, informa essa rescisão e aí o empregado já vai estar apto a receber o seu seguro-desemprego, da entrada no seguro-desemprego, e receber os valores que estão depositados na sua conta do FGTS. Não será mais necessário que haja todo esse procedimento, essa ritualística, de ter que ir ao sindicato, perder tempo. Muitas vezes acontecia de o empregador demitir o empregado e ambos ficarem chateados um com o outro. E aí, 1 mês, 2 meses depois, eles tinham que se dirigir ao sindicato para homologar aquela rescisão. Era muitas vezes uma situação chata, que não agradava a nenhuma parte e nem a outra. Então, com a reforma trabalhista, será extinguida essa obrigação, facilitando ainda mais os procedimentos entre empregado e empregador. Não foi retirado qualquer direito, pois essa homologação não dava ao empregador nem ao empregado qualquer garantia. Apenas era um procedimento desnecessário que tinha perdido a sua real intenção. Com a reforma, então, será intensificado mais ainda o cuidado do empregador quando da rescisão do contrato de trabalho. Como ele não vai se dirigir ao sindicato da categoria para homologar a rescisão, ele terá que ter sempre o cuidado redobrado nas suas rescisões para que pague as verbas de acordo com o que for devido ao empregado e sempre no prazo de 10 dias dado pela lei. Sempre ter esse cuidado, pois não haverá a entidade sindical para dar uma chancela a essa rescisão. E sempre sem esquecer de comunicar aos órgãos competentes, pois se o empregador não comunicar, por exemplo, no CAGED, que houve a demissão do empregado, ele não poderá pedir o seguro-desemprego. E aí ele poderá ingressar judicialmente, requerendo inclusive danos morais. Essa é mais uma atualização da reforma trabalhista e é importante que as empresas atentem a isso e procurem escritórios e advogados para que possam orientá-las
nesses procedimentos. É sempre importante ter a orientação de um advogado para evitar que a empresa faça algum procedimento equivocadamente e tenha um passivo trabalhista futuramente. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.